Olá, meus irmãos, louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu estou aqui finalizando o meu devocional da tarde, a minha oração da tarde, mas eu senti de compartilhar com vocês uma curta e pequena parte da reflexão que o Espírito Santo inclinou meu coração nesta tarde, extraindo do Espírito Santo o entendimento necessário para o crescimento e a edificação e a consolidação da minha fé cada dia mais fortalecida e edificada no Senhor Jesus e na sua palavra. E eu desejo isso para você, por isso que eu quero compartilhar com você esta curta reflexão sobre o poder da palavra. A primeira coisa que nós precisamos mudar para alcançar êxito espiritualmente é o nosso vocabulário. Todo bem que acontece no nosso mundo envolvendo as nossas vidas está relacionado com as palavras que saem da nossa boca, que estão em conexão, estão alinhadas com a palavra profética do Senhor. Quando eu decreto algo verbal, quando eu verbalizo, quando eu falo algo em conformidade com a justiça, com o amor, com a graça do meu Deus, com a sua palavra, isso remete à realidade de Deus, do seu reino ao meu mundo, à minha vida. O contrário também é verdadeiro. Quando eu falo palavras de derrota, de desgraças, palavras de destruição, arremete à realidade do reino das trevas ao meu mundo e à minha realidade. Então, o primeiro passo que eu devo fazer é mudar o meu vocabulário. Provérbios capítulo 6, versículo 2 diz: estás herendado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. O verbo estar herendado é o verbo yakoush. Este verbo fala de uma armadilha. Este verbo fala de ser enlaçado, ser pego. Este verbo fala de uma isca e fala de uma pessoa que está presa, que se tornou uma prisioneira de uma realidade, de uma situação que a sua boca, por meio da palavra, proferiu. Então, o Espírito Santo está dizendo que as palavras que saem da nossa boca têm o poder de nos aprisionar à realidade a qual nós proferimos. Se eu declaro que o reino de Deus tem poder sobre a minha vida, se eu declaro que a justiça de Deus está sobre a minha vida, que a bondade de Deus, que o amor de Deus, que a misericórdia de Deus está sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre meus filhos, sobre o meu casamento, estas palavras, em conformidade com a justiça de Deus e do Espírito Santo, arremete sobre mim a realidade do céu ao meu mundo e à minha vida. Mas quando eu digo palavras de derrota, palavras de destruição, palavras de fracasso, palavras de doença, quando eu declaro palavras de enfermidades, de falência, estas palavras, por sua vez, também arremete sobre a minha vida, sobre o meu mundo, as consequências do reino das trevas, onde Satanás é o príncipe. A palavra yakoush fala de estar preso a partir da palavra que eu proferia, estar preso a partir da palavra que saiu da minha boca. Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo 1, versículo 2, nós começamos a entender o poder da palavra. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia um abismo, havia águas, havia um caos no princípio. E o texto de Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus pairava, mas nada acontecia. O Espírito de Deus, a ação do reino espiritual, estava presente naquele caos. Porém, nada acontecia. Por quê? Porque tudo acontece por meio da palavra. Agora, no versículo 3 do capítulo 1, o texto diz: e disse Deus,
haja luz e houve luz. Percebe que enquanto Deus não decretou, enquanto Deus não falou, nada aconteceu. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas do abismo, porém nada diferente disso havia acontecido até que Deus declarou: haja luz e houve luz. O verbo raiar para a palavra haja significa liberar o poder de fazer aparecer uma realidade oculta. A palavra raiar significa tornar a existir, fazer existir algo inexistente. A palavra raiar fala-se tornar a acontecer, é o poder de fazer acontecer aquele comando. A palavra raiar fala de realizar algo. Então, quando nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, Paulo diz: "Cri, por isso falei". Então percebe que crer está inteiramente ligado a falar. Não basta só crer em uma realidade, crer somente em um contexto. Se você acredita em uma realidade, em um contexto, você precisa declarar esta realidade, este contexto que você está acreditando, porque o crer é um passo, porém a realização só será possível quando você declarar aquilo que você está crendo. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 12, versículo 34, o Espírito Santo diz: "Pois a boca fala do que está cheio o coração". O termo grego aqui é cardia. Esta palavra cardia, que é a palavra grega para coração, e nós sabemos que o coração é o órgão responsável por bombear sangue para todo o corpo. E se houver uma insuficiência de sangue, isso pode acarretar a nossa morte. Porém, neste contexto, só é possível a gente entender qual é a simetria do Espírito Santo quando nós lemos Lucas capítulo 6, versículo 45, que diz: "O homem de bem, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mau, porque da abundância do coração fala a sua boca". Então, quando eu olho para Mateus capítulo 12, versículo 34, que diz: "Pois a boca fala o que o coração está cheio", a palavra grega cardia fala, trazendo o sentido de que o que você está bombeando, que tipo de palavra você está bombeando para o teu mundo, para a tua realidade. Aquilo que você fala é o que vai acontecer na sua vida. Se você declara que está doente, todo o teu corpo irá trabalhar para que você esteja doente. Se você declara, que se você fala, se você decreta, se você proclama saúde para o teu corpo, todo o teu corpo irá trabalhar para que você tenha saúde. E assim é para todos os segmentos da nossa vida. Se você declara prosperidade, o reino de Deus, com a sua justiça, o poder do Espírito Santo irá agir para que a tua palavra seja uma realidade. A palavra que Deus diz em Gênesis 1:3, haja luz, então houve luz, é a palavra raiar. Lembre bem disso. A palavra, o verbo raiar significa trazer à existência, tornar existente aquilo que não existe. É tornar uma realidade existente a partir da tua fé e da palavra que você profere. Como que eu vejo isso? Em Romanos capítulo 4, versículo 17, diz: "O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem". O termo chamar à existência é o termo grego, é o verbo grego kaleio. A palavra kaleio significa proclamar em alta voz, chamar em alta voz, proferir em voz alta. A palavra chamar à existência, o verbo kaleio, significa pedir, ou seja, é incitar por palavra, porém a palavra kaleio é um comando.
Então, todas as vezes que você fala, você está dando um comando ou para o reino de Deus ou para o reino de Satanás. Então, você deve tomar muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. Então, qual é o primeiro passo para o sucesso espiritual? É mudar o nosso vocabulário. E como que eu mudo o meu vocabulário? Estudando afinco dia e noite a palavra de Deus. É proferir palavras que estão em conformidade com a profecia da palavra de Deus, com a palavra de Deus, com aquilo que Deus decretou, determinou no Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Quer ser um homem espiritual de sucesso, bem-sucedido? Mude o seu vocabulário. Mude as palavras que estão saindo da tua boca, pois elas estão construindo a realidade que você vive. Pense nisso. Esta é a reflexão que eu queria compartilhar com vocês, em nome de Jesus.